Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem e animados para começar as disciplinas da área da química no curso de vocês. Então, a maioria, alunos do primeiro termo, então, que vocês estejam animados, né? Porque o primeiro termo, o primeiro bimestre, vocês viram a parte de letras, a parte de ciências humanas e sociais e também a parte de, estão vendo, né? A parte de higiene e segurança do trabalho. E agora, finalmente, a gente começa com as químicas, a química geral com o professor Diego e a disciplina de transformações e reações químicas comigo, que na verdade ela também é uma química geral. Então, que sejam todos bem-vindos a essa disciplina e que ela possa atender as expectativas de vocês nesse primeiro termo de curso. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou a Patrícia e também sou a coordenadora do curso, então com a maioria de vocês eu já devo ter conversado um pouco, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Então, para informá-los, né, a minha graduação é Química mesmo, em bacharel com atribuições tecnológicas, que eu formei no Instituto de Química de São Carlos, que é pertencente à USP. Fiz o mestrado e meu doutorado também na mesma instituição, só que eu tive a oportunidade de fazer um estágio na época do meu doutorado na Universidade de Windsor, no Canadá, que foi uma experiência maravilhosa. Tive a oportunidade de ficar 1 ano lá. E depois, também após a finalização do meu doutorado, que foi em 2002, por favor, não façam conta, né, eu tive a chance de fazer um pós-doutorado, que na verdade é desenvolver projetos, né, mas não tem nome isso, então por isso que chama pós-doutorado, na Unesp, aqui de Presidente Prudente, e depois a vida me deu como presente também o desenvolvimento de um outro pós-doutorado na Universidade de Valladolid, na Espanha, onde eu tive a oportunidade de passar 6 meses em 2007, e que foi eu digo que foi um grande presente que a minha vida acadêmica, que a minha vida profissional me deu, porque realmente foi um período inesquecível e de grande crescimento pessoal e também profissional, né? Com relação à minha experiência didática, pessoal, também, na época da minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de dar aulas para o ensino regular e supletivo, que eu também tive a possibilidade de dar essas aulas, porque dentro da USP, lá em São Carlos, tem uma escola, tinha, né, na verdade, então, que era uma escola do centro acadêmico. E aí, os professores dessa escola, eles eram os próprios alunos da USP ali, dos institutos pertencentes à USP. E aí eu participei de um processo seletivo e acabei conseguindo dar aula nesse período, que eu digo que foi uma grande escola, né? Foi a minha verdadeira escola, principalmente o supletivo. Porque o supletivo, na sala de aula, eu tinha desde alunos de 17 anos, que tinha reprovado 2 vezes no ensino fundamental, e aí queria terminar logo o ensino fundamental. Depois, senhorinhas que fazia 30 anos que não estudava e voltou a estudar, pessoas que já estavam no mercado de trabalho e queria voltar para estudar. Então, era uma sala que eu lembro até hoje de 45 alunos, super heterogênea, e que foi, assim, um grande desafio, né? Então, eu falo que esse período, embora estar na universidade é muito bom, mas a grande escola foi ter trabalhado no ensino fundamental 1 e no fundamental 2. Depois, quando eu finalizei meu doutorado, eu tive a oportunidade de vir para o ensino superior, e aí eu estou até os dias de hoje. Na UnoOeste, eu estou desde 2004, então há 21 anos trabalhando aqui na UnoOeste, onde eu passei por diferentes cursos e também pela coordenação, tanto de cursos presenciais, como também de cursos EAD. Então, tem muita história para contar, pessoal. Então, vocês sabem que a química é uma ciência que estuda a matéria e a composição da matéria. Então, teve um slogan do CRQ, né, do CFQ, que fala que a química é a nossa vida, nosso futuro. E aí eu acabei pegando isso, propaguei isso o tempo todo. Foi o tema de 1 ano, que eu não vou lembrar, mas, na verdade, ele define exatamente a grande importância e como que a química está inserida na nossa vida e também no nosso futuro, né? Porque a gente depende dela também para ter um futuro sustentável, frente aos nossos recursos naturais, à geração dos nossos resíduos. Então, como ela estuda a composição e a transformação da matéria,
é ela que está presente no nosso dia a dia hoje e vai estar, com certeza, no nosso futuro. Então, aqui só para ilustrar algumas áreas, né? Então, desde a área bioquímica, dos materiais e dos recursos naturais, o que nos traz praticidade, né? A nossa alimentação e o aumento e a necessidade do aumento de produção de alimentos no mundo, que tem muita química envolvida, os produtos de limpeza, que também facilitam a nossa vida grandemente, né? E a gente acompanha aí a evolução desses produtos e a importância deles no nosso dia a dia, visto o tamanho das prateleiras desses produtos que tem no supermercado. E claro que a gente não pode deixar de pensar nas remediações do meio ambiente, né? Então, os tratamentos de efluentes, os tratamentos de esgoto, que vai garantir, na verdade, o nosso futuro. Então, algumas das áreas. Com relação à nossa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina de carga horária de 80 horas. Então, o que significa isso? Que ela vai ser dividida em 4 módulos. E o período dela é de 14 de abril a 3 de junho. E aí, cada módulo, então, composto por 20 horas, e cada módulo composto, então, pela estrutura que eu já vou mostrar para vocês. Então, a disciplina de Química e Transformações e Reações é uma disciplina de Química Geral, que ela vai trazer um suporte para vocês para outras químicas, né? Que é a Química Analítica, Química Orgânica, Fisicoquímica, Química Inorgânica, Ambiental, a Bioquímica, que vai vir mais para frente. Vocês não perdem por esperar, que tem muita química para vir. Então, com relação ao objetivo da nossa disciplina, é desenvolver competências e habilidades específicas, mas nos conceitos básicos da química, que certamente vão servir de base para as outras disciplinas. Quais habilidades que a gente vai desenvolver, né? Vocês vão ser capazes de compreender a química como sendo uma ciência que estuda as transformações da matéria, entender diferentes tipos de aplicações e reações que estão presentes no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre, especificamente, as reações de óxido redução e o balanceamento de reações, utilizar os conceitos básicos e aplicar em situação do nosso dia a dia, já que ela está presente no nosso dia a dia, identificar as propriedades e as transformações da matéria e perceber, pessoal, que elas alteram e melhoram significativamente a qualidade da nossa vida, né? Então, ao longo da disciplina, a gente vai ver muitos exemplos, mas daria para ficar contando aqui a noite inteira sobre o quanto que ela deixa tudo melhor. Então, como que é a estrutura do nosso ambiente virtual de aprendizagem? Pessoal, 4 módulos, cada módulo com data de início e fim. E aí, cada módulo, pessoal, ele tem um tema, tem o que a gente chama de trilha de aprendizagem, que ele tem um tema, ele tem uma aula web, ele tem uma aula ao vivo que é comigo, em data pré-agendada, tem os materiais de apoio e as referências, e tem uma atividade avaliativa para ajudar na fixação de conteúdo de vocês. Então, a realização da atividade avaliativa é muito importante, porque permite com que vocês vejam uma aplicação do conteúdo estudado e voltem a estudar. Então, é super importante. Cada módulo ele é formado por algumas unidades de aprendizagem que eu já vou mostrar para vocês. Então, cada um desses módulos tem o tema, aula web, aula ao vivo, material de referência e uma atividade avaliativa. Então, vocês terão 4 dessas trilhas de aprendizagem, com data de início e fim. Depois, vocês têm avaliação presencial, que a disciplina ela tem uma prova, que vocês fazem no polo de apoio, e vocês podem escolher qual dia vocês querem fazer essa prova. Dia 5, ou dia 6, dia 7 ou dia 9 de junho. Se alguém perdeu alguma prova, pode solicitar uma segunda chamada, que ela acontece no dia 18 de junho, e o exame no dia 26, certo? Então, a gente vai ter 4 encontros ao vivo e 4 trilhas de aprendizagem. Então, aqui é só o exemplo do ambiente virtual de aprendizagem. No nosso caso, nós temos 3, no primeiro módulo, né? 3 unidades de aprendizagem que envolvem reações químicas e equações químicas, identificação e interpretação de reações químicas, balanceamento de equações químicas. E também, pessoal, nós temos os nossos laboratórios virtuais, que os laboratórios virtuais, eles são extremamente importantes para que vocês possam desenvolver as habilidades e competências químicas,
né, as competências práticas dentro desses laboratórios. Então, ele faz parte da trilha de aprendizagem dos módulos. Aqui só um exemplo do ambiente virtual do laboratório de vocês, né? Não é daquelas 2 práticas que foram propostas, mas aqui já vai dar para vocês começarem a desenvolver e trabalhar as habilidades e competências de vocês nas diferentes áreas da química. Nesse caso, com práticas relacionadas com o conteúdo da disciplina. A avaliação final. Então, como que ela funciona? Vocês terão, então, 4 atividades avaliativas, uma em cada módulo, cada uma delas vale 10%, então, se vocês fizerem corretamente as atividades, pessoal, as notas já valem 40%. Depois, a participação das aulas ao vivo, 8%, e depois a avaliação presencial obrigatória, 52%. Então, vocês tendo uma média final, somando tudo isso, né? Se a média final for maior que 6, vocês estão aprovados na disciplina. E se essa média final for menor que 6, vocês têm exame, e aí tem direito a fazer mais uma prova, e que se a média for igual ou maior que 5, vocês estão aprovados na disciplina. Então, pessoal, lembra que as atividades avaliativas, elas são muito importantes para a fixação do conteúdo, mas também ele colabora com quase 50% da nota de vocês. Então, 40% vem das atividades avaliativas bem feitas, que essas atividades avaliativas, elas são corrigidas. Depois, as aulas ao vivo, que são os encontros presenciais que nós temos síncronos, ou seja, com dia e horário marcado, mas quem não puder pode assistir depois, porque essa aula fica gravada. Também, para cada aula participada, tem 2%, então totalizando aí 8%. E depois a avaliação presencial, que vale 52%, certo? Então, dá para a gente aprender, né? O objetivo é que vocês aprendam o conteúdo e tenham uma aprovação no final. Então, todos esses pesos de cada das atividades é para colaborar com o processo de aprendizagem de vocês. Vocês têm disponível as bibliotecas virtuais, não sei se vocês já viram lá no ambiente virtual, então nós temos a minha biblioteca e a Pearson. As referências bibliográficas da disciplina, todas elas estão disponíveis nessa biblioteca, e nós, da área da Química, a gente tem o privilégio que os grandes clássicos da Química estão disponíveis na biblioteca virtual, então usufruam dessa possibilidade. Porque lembra que as unidades de aprendizagem, a minha própria aula ao vivo, pessoal, é tudo muito condensado, né? Então, é muito importante que vocês criem o hábito de estudar pelos livros. E é um esquema de e-book, então você pode anotar, você pode marcar, então você acessou aquele capítulo hoje. Se você fechar, terminou de usar naquele dia, no dia que, outro dia que você for acessar, ele vai parar na mesma página que você começou inicialmente. Então, é possível marcar o texto, fazer as anotações, então vale a pena explorar a ferramenta e usufruir, né, das referências bibliográficas que estão ali disponíveis. Então, pessoal, para fazer um checklist aqui de importante, as datas dos bimestres, desculpa, a data dos módulos, né, que o nosso bimestre começa dia 14 de abril e finaliza dia 3 de junho. Então, para cada módulo com datas definidas, a gente já tem as datas das nossas aulas ao vivo, que está lá no Sistema Aprender de vocês. Então, dia 16 de abril, dia 30 de abril, dia 14 de abril, dia 14 de maio e 28 de maio, então, que todas elas estão na quarta-feira, às 19 horas. Então, eu gosto também sempre de manter o mesmo dia. E depois as avaliações presenciais, que acontecem aí no início de junho, certo? Então, sugiro que vocês se organizem, pessoal, que vocês façam um cronograma com essas datas, para não perder, né? E que organizem o tempo, que vocês vão ver que isso é algo mais difícil que tem no EAD. Né? Então, muita gente fala, EAD é super fácil, vocês vão ver que a gente tem que desenvolver outras habilidades, além das nossas habilidades técnicas, que é fazer uma gestão do nosso tempo. Né? Mas eu tenho certeza que vocês
vão gostar de tudo isso que vocês vão encontrar nesse bimestre e que vão se organizar para aproveitar ao máximo de tudo que vai estar sendo oferecido, certo? Então, desejo sucesso para vocês, pessoal, e eu estou à disposição pelo Aprender. Então, no Aprender terem uma ferramenta lá, fale com o professor, e vocês me encontram também por mensagem, por e-mail, então eu vou estar sempre disponível para vocês. Então, bom início, pessoal, e que a gente consiga atender todas as expectativas de vocês com relação à disciplina e também ao curso. Então, um forte abraço, pessoal, até mais. Tchau, tchau.